queremos nesta hora passar a palavra para o pastor Rodrigo. Vamos recebê-lo com palmas para o Senhor. Graças a Deus. Agradecemos também a presença dos nossos amados professores, que eu já falei, que fazem parte do maior e do melhor corpo docente do estado de Minas Gerais. Muito obrigado pela sua presença, professores. Boa noite a todos. Paz seja convosco, sejam todos bem-vindos. Esta é a casa de Deus, ainda que saibamos que Deus não frequenta templos, Deus frequenta corações. Então é uma formalidade, é uma maneira de dizer que por você estar aqui, ela então se torna a casa de Deus. Sinta-se à vontade, fique bem à vontade. Esperamos poder trazer uma reflexão a respeito da palavra de Deus e poder abençoar os formandos, seus convidados e as autoridades presentes. O reverendo Erivelto, conforme a pastora Conceição mencionou, que é o nosso secretário-geral de Educação e Cultura e também é o secretário estadual, ele pede para transmitir a sua palavra aos formandos. Ele pede para deixar, na verdade, Deuteronômio 6 para a vossa meditação e insiste para que vocês amem ao Senhor no processo em que vão desenvolver o seu ministério. Ainda sentados, eu vou fazer a leitura de 2 versículos. Um se encontra em Romanos 8,15 e Gálatas 4,6. Eu sei que a turma não tem o nome de bereanos à toa, mas se você quiser não precisa abrir a Bíblia não, para você ficar bem focado na mensagem, naquilo que queremos dizer. Se eu pudesse escolher uma outra expressão que definisse a turma, que não o nome que escolheram, que é bereanos, muito acertadamente, mas se eu pudesse lhes dar um apelido, eu diria o seguinte: busca pela espiritualidade. É o que eu diria. Eu acho que está muito na moda, muito em voga a gente falar de espiritualidade. Hoje se fala muito, por exemplo, em empresa espiritualizada, líder espiritualizado. Há uma busca por estar espiritualizado. Haja vista algumas coisas da liturgia que nós praticamos tradicionalmente a fim de demonstrarmos espiritualidade. Isso é comum, isso não é que seja negativo, mas temos a necessidade de demonstrarmos à comunidade que somos espirituais. Então a busca por espiritualidade é um negócio que está na nossa cabeça, ainda que sem que a gente perceba, nós temos praticado essa busca, essa tentativa de nos mostrarmos mais espiritualizados. Vou comentar isso já. Acompanhem comigo Romanos 8,15 e Gálatas 4,6. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba Pai. Gálatas 4,6 diz assim: e porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o espírito de seu Filho, que clama, Abba Pai. Ok, essa expressão Abba Pai, ela foi mencionada primeiro por Jesus. Paulo vai citar ela aos Romanos e aos Gálatas como uma herança deixada por Jesus. Agora, por que estudamos teologia? Por que estamos nessa? Por que transmitimos o texto bíblico com tanto cuidado? Porque às vezes não atentamos o quão revolucionário Jesus foi ao usar a expressão Abba Pai e deixar então para a igreja primitiva quando Paulo vai mencionar neste momento. A expressão Abba Pai é algo como que um balbuciar de um neném, quando ele começa a falar. Imagine a Valentina, Edvaldo, quando ela começar a dizer papai. Abba Pai é isso. Abba Pai na cultura judaica era uma coisa bem simples, bem corriqueira, bem de dentro de casa, bem da família, bem do filho referir-se ao pai. Portanto, naquela cultura, naquele momento, Jesus está quebrando paradigmas ao se dirigir a Deus orando, dizendo Abba Pai, paizinho querido, pai amado, meu pai, meu papai. Era uma maneira nada formal, por exemplo, de se dirigir a Deus.
Mas Jesus vai nos outorgar isso aí, vai nos dar esse direito quando Ele ora o Pai Nosso que estás no céu. Então Jesus vem nos ensinar, através de Abba Pai, e transmitido à igreja primitiva e a nós por consequência, uma verdadeira espiritualidade, uma verdadeira maneira de chegar a Deus. Ele cria um laço, uma intimidade, mostrando que esse desejo que temos pelo sobrenatural, pela metafísica, por aquilo que está além da compreensão, é plenamente natural, e Ele veio inaugurar esse tempo, uma maneira de nos achegarmos a Deus com intimidade, uma maneira de podermos entrar na sua presença dizendo: Tu és o meu Pai. É uma maneira de nos fazer bem-quistos na sua casa, na sua presença. Agora, o que é essa tal espiritualidade que buscamos, que Jesus via que buscávamos e que Jesus tenta transmitir para nós o tempo inteiro? Veja você que quando Jesus foi orar, Ele disse: Pai, eu estou orando. É como se Ele dissesse assim: eu estou falando em voz alta e estou fazendo essa oração, não para que o Senhor me atenda porque eu estou falando em voz alta, mas para que quem me ouve creia. Então, quando Jesus orava em voz alta e quando Ele fazia suas prédicas, Ele tinha um intuito didático, um intuito de transmitir Deus, de ensinar as pessoas que elas podiam se achegar a Deus, não dependendo de uma outra pessoa. Agora, o que é essa tal espiritualidade? Existem várias definições para a espiritualidade. Eu diria que espiritualidade é você crer que as coisas têm um significado mais profundo, maior do que o imediatismo que nos traz a igreja, por exemplo. A maioria de nós costuma vir à igreja para encontrar a solução dos problemas. Eu costumo dizer nas minhas prédicas que temos vindo à igreja para conquistar um sonho, do carro, da faculdade, do marido, da esposa. E a maioria de nós vem às reuniões e ao templo e às vezes se envolve com conhecimento e com a fé, porque Deus dá marido, porque Deus dá esposa, porque Deus dá carro, porque Deus dá faculdade, porque Deus dá carteira de habilitação. Enfim, Deus tem nos seus planos, na sua palavra, o intento de satisfazer as nossas vontades, os nossos anseios, os nossos desejos. Porém, quando Deus se revela a nós através do Cristo, através da Bíblia, através da natureza, o seu intento ali é de se relacionar conosco e não de ser o gênio da lâmpada. Espiritualidade, portanto, seria uma maneira de ver o agir de Deus nas coisas, seria uma maneira de ver o agir de Deus nas pessoas, seria uma maneira de buscar nos relacionarmos com Deus. Por que isso, irmãos? Todos nós temos algum nível de carência. Todos nós temos, seja uma carência afetiva, seja uma carência de ter coisas, seja uma carência de ter alguém do nosso lado que nos compreenda, que nos dê afago, que nos dê carinho, seja a carência de ter bons amigos para comungarmos juntos. Todos nós temos algum tipo de carência, isso é natural. Agora, o que acontece comigo, o que acontece com a maioria de nós aqui, é que nós confundimos uma carência vital, uma carência que, se não preenchida, a gente fica numa busca constante, incessante, e que pode nos levar a uma angústia muito forte, que é uma carência da metafísica. Metafísica é uma palavra para dizer aquilo que está além da física, aquilo que está no sobrenatural, que é a carência de Deus. Todos nós temos necessidade de Deus, e às vezes nós confundimos essa necessidade de Deus, ou tentamos preencher essa necessidade de Deus preenchendo as nossas outras carências, que são de ter coisas, de afeto, de carinho, e às vezes preenchemos essas carências e continuamos com aquela sensação de vazio, continuamos não espiritualizados. E acho que eu penso que o desejo de espiritualidade, ele reflete um descontentamento. O desejo de espiritualidade, ele reflete um descontentamento com a situação que estamos vivendo. Porque se eu penso que eu preciso ser mais espiritual, é porque então, lógico, obviamente, eu não estou tão espiritual quanto imaginava e necessito desenvolver isso mais. E quando estou nessa busca, quando eu preciso desenvolver a minha espiritualidade, eu estou também demonstrando insatisfação com o meu estado atual, com o estado atual das coisas. E é nesse processo que eu preciso conhecer a Deus, a sua palavra, e é por isso que eu faço teologia, é por isso que nós fazemos teologia, é por isso que tantos milhões de pessoas no Brasil debruçam-se sobre a Bíblia.
alvo de adoração por muitos e de crítica por muitos mais. Os críticos da nossa fé, ou os críticos que estudaram teologia, dizem: como é que é possível estudar teologia, teos, logos, como é que é possível estudar Deus? Mas engana-se quem pensa que temos vindo para o ITQ segunda, terça e quinta estudar Deus. Não, é impossível estudar Deus. Não dá para colocar Deus num tubo de ensaio ou numa mesa e dissecar Deus. Nós não estudamos Deus, nós estudamos o que Deus faz no homem e através dele. Por quê? Crendo que nós não estamos aqui por acaso, crendo que tudo que fazemos tem um sentido, tem um significado maior e mais profundo, e que quando eu adquiro conhecimento a respeito de Deus, a respeito da sua palavra, então, conhecimento da teologia, eu estou aprendendo a ser o sinal histórico de Deus na terra. Eu vou aprender então a valorizar o meu próximo, eu vou aprender então a valorizar as pessoas mais do que elas podem me oferecer, e sim pelo que elas são. E o que as pessoas são? Seres humanos feitos à imagem e semelhança de Deus. O texto de Paulo aos Gálatas e aos Romanos vem nos dizer que antes éramos criaturas, mas agora fomos adotados, agora somos filhos, agora somos herdeiros. Ele nos transferiu o seu Espírito que clama em nós, Abba Pai. Então cada um de nós tem naturalmente, a partir de Cristo, esse desejo de espiritualidade, e algo dentro de nós clama Abba Pai, algo dentro de nós quer voltar para Deus, porque temos dentro de nós algo que nos foi dado por Ele, algo que vem da sua essência, o seu sopro. Deus fez toda a criação, Ele disse: haja luz, e houve luz, mas não soprou na luz ou nos animais nada, mas o homem Ele fez um boneco de barro e soprou nas suas narinas. Então nós, eu e você, recebemos algo dentro de nós da essência de Deus, algo de Deus, e isso de Deus que está em nós clama Abba Pai e quer voltar para Deus. Por isso nós temos essa sensação que não somos daqui, por isso fazemos tantas coisas às vezes e continua aquela sensação angustiante, sabe, a angústia. A tristeza e a felicidade normalmente tem uma razão: algo me fez ficar triste ontem e hoje, algo me fez ficar alegre ontem e hoje, foi algo. Agora a angústia, muitas vezes nós não percebemos, não sabemos o seu objeto. Às vezes despertamos e dizemos: nossa, eu estou com angústia no peito, tem algo me incomodando, e muitas vezes não sabemos exatamente o que é que nos trouxe angústia, o que é dentro de nós que está faltando. Eu e você temos necessidade de Deus, o nosso espírito clama por Deus, o nosso espírito quer voltar para Deus, mas ainda não. Estamos aqui como agente seu, sinal histórico do seu reino, a fim de transmitir a sua vontade. Ele não nos quer tirar daqui agora, Ele quer que sejamos a sua luz, o seu sal, a sua palavra, a extensão do seu reino, que nós nos amemos e nos submetamos à sua palavra. Para isso estudamos teologia, por isso nosso espírito clama Abba Pai, para que possamos ser uma extensão do reino de Deus. A fim de quebrar o protocolo e agradecendo a gentileza, Marcos 9:41 diz que todo aquele que der um copo de água a um dos meus servos, enquanto fazendo a obra, de forma nenhuma perderá o seu galardão. Aproveitando o ensejo, recebe aí, irmão diácono, Deus te abençoe. Só a fim de o clima não ficar tão sério, eu queria apresentar para você um poema. Você sabe que o pregador, ele tem uma difícil missão de unir dois corações que se amam. Aqueles que foram meus alunos de homilética, o pregador tem a difícil missão de unir o coração do Senhor e o coração do seu povo. E por que é uma tarefa tão difícil? Por que é uma missão tão difícil? Porque Deus é Espírito. Deus não pode ser visto, não pode ser tocado. Deus não tem mão, não tem olhos, não tem boca. Deus não tem nariz. Deus não tem uma forma humana. Deus não pode ser abraçado. Se eu quiser abraçar Deus, eu preciso abraçar o meu vizinho aí, ó. Deus não tem formas. E nós somos humanos, somos limitados. Alguém disse que não usamos 10% da nossa capacidade intelectual. Nós estamos aqui, ó, presos nessa matéria. Diria o Paulo, se estivesse aqui: quem me livrará do corpo dessa morte? Estamos separados de Deus. Estamos separados de Deus. E o pregador tem a difícil tarefa de, através de uma reflexão da sua palavra, unir esses corações que estão em conflitos. Porque cada um de nós veio aqui, convidado ou não pelos formandos, a fim de estar num culto, numa cerimônia, numa formatura, e assim homenageá-los.
mas com seus conflitos, com suas dúvidas, com suas convulsões, com seus questionamentos, passando por transformações, cada um vivendo os seus dilemas e necessitando ser tocado por Deus, necessitando ser preenchido por Deus. Gostaria de ler para você um conto com o título Céu e Inferno Íntimo. Conta-se que um dia um samurai grande e forte, conhecido pela sua índole violenta, foi procurar um sábio monge em busca de resposta para suas dúvidas. Monge, disse o samurai, com desejo sincero de aprender, ensina-me sobre o céu e o inferno. O monge, de pequena estatura e muito franzino, olhou para o bravo guerreiro e, simulando desprezo, lhe disse: eu não poderia ensinar-lhe coisa alguma, você está imundo, seu mau cheiro é insuportável, ademais, a lâmina da sua espada está enferrujada, você é uma vergonha para a sua classe. Preste atenção nisso, formandos. O samurai ficou enfurecido, o sangue lhe subiu ao rosto e ele não conseguiu dizer uma palavra, tamanha era a sua raiva. Empunhou a espada, ergueu-a sobre a cabeça e preparou-se para decapitar o monge. Aí começa o inferno, disse-lhe o sábio mansamente. O samurai ficou imóvel. A sabedoria daquele pequeno homem o impressionara, afinal, arriscou a própria vida para lhe ensinar sobre o inferno. O bravo guerreiro abaixou lentamente a espada e agradeceu ao monge pelo valioso ensinamento. O velho sábio continuou em silêncio. Passado algum tempo, o samurai, já com a intimidade pacificada, pediu humildemente ao monge que lhe perdoasse o gesto infeliz. Aí começa o céu, disse o velho sábio. Cada um de nós, irmãos, a cada instante, somos assaltados por situações que requerem de nós, do nosso íntimo, uma atitude. Cada um de nós vive um estado espiritual ou um estado mental que poderá ser definido como céu ou como inferno. Cada um de nós. Vivenciamos às vezes situações onde as pessoas nos desrespeitam, onde às vezes somos maltratados, somos angustiados, e aí dentro de nós começa a surgir um céu ou um inferno astral. Começa a surgir em nós uma situação para decidirmos como é que nós vamos aplicar aquilo que vai surgir dentro de nós. É como se tivéssemos uma caixa de primeiros socorros com ferramentas, com ataduras e remédio dentro. E em cada situação inesperada, cada situação de conflito, cada situação que nos confronta, pudéssemos escolher o que tirar dessa caixa de primeiros socorros: ferramentas ou ataduras, bálsamos, remédios. Enfim, quando conhecemos a Deus, quando buscamos adquirir conhecimento a respeito da sua vontade, quando tentamos ser resposta sua para a sociedade, temos que pensar nisso. Por que é que estamos buscando a Deus? Por que é que temos feito teologia? E o que estamos dispostos a fazer? Talvez eu esteja entrando um pouco na palavra do paraninfo, mas como teólogos, pense o seguinte: não se disponha a ficar dando respostas para perguntas que ninguém mais faz. Seja você a resposta, mas seja uma resposta não preconceituosa, seja uma resposta integradora, respeitando os direitos das pessoas, respeitando suas liberdades e lembrando-se sempre que o Cristo não inaugurou igreja, o Cristo não inaugurou liturgia, o Cristo não inaugurou metodologias, o Cristo agregou, o Cristo libertou, o Cristo transformou, o Cristo iluminou. É para isso que somos teólogos, é para isso que estamos aqui. Espero que nesses alguns 5 anos, outros 6 anos de caminhada teológica e de reflexão, nós possamos ser a resposta de Deus para a nossa casa, nós possamos ser a resposta de Deus para a nossa comunidade de fé, que nós possamos ser a resposta de Deus para a sociedade, e que o conhecimento, a teologia, ele não nos torne soberbos, ele não nos torne pessoas difíceis de lidar, mas nos torne pessoas dóceis, pessoas amáveis, pessoas capazes de errar, mas de corrigir esse erro e seguir em frente.
O meu desejo é que o Senhor te abençoe, que você continue sempre cada vez mais bereano, que você continue cada vez mais na busca por espiritualidade, que você seja um instrumento de ajuda no Instituto Teológico, ajudando a direção, pastora Conceição, que é a nossa diretora estadual, é a minha pastora, é a minha mentora, que você possa ser útil. Não pense que a sua jornada encerrou, e não se esconda atrás do seu diploma. Você tem duas opções: esconder-se atrás dele, ficar lá quietinho, ser o crítico de plantão, ou dar a cara para bater, ser o agente de mudança, ser a pessoa que vai falar às vezes quando nem todos vão gostar, mas que a palavra de Deus seja o seu norte. Não fale de você, não diga de você, fale da palavra de Deus e defenda a palavra de Deus. A palavra de Deus. Eu agradeço a oportunidade, eu devolvo a palavra ao nosso mestre de cerimônia, o pastor e professor Paulo Peron, e desejo que o Senhor vos abençoe poderosamente, que a teologia possa ser o seu respirar, que a teologia possa te nortear, que a teologia seja algo que você viva de fato, porque teologia não é um academicismo frio e afastado de Deus. Teologia é extrair humanamente o máximo que se possa extrair da sua palavra. Eu agradeço a oportunidade e devolvo a palavra